Fala, galera! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. E no capítulo de hoje, nesse episódio, iremos ler e estudar Neemias capítulo 5. Portanto, já vão pegando suas Bíblias, vão abrindo em Neemias capítulo 5. Onde quer que vocês estejam aí, seja na cama, seja no sofá, seja dentro do carro, seja no trabalho, abram suas Bíblias, peguem seus lápis, canetas, marca-texto, caderninho de anotação e bora ler a Bíblia, porque o episódio de hoje, a treta é interna. Relembrando um pouquinho do capítulo de ontem, do episódio anterior, nós vimos como Neemias começou a enfrentar os inimigos e a oposição que vinha de fora. Sanbalate, Tobias, Gesem, os árabes, como é colocado, esses não estavam querendo que o muro fosse reconstruído. Então a gente viu como que Neemias começou a lidar com isso, com o desânimo das próprias pessoas que estavam construindo o muro, como ele realinhou ali e recalculou a rota no meio do caminho para dividir a força de trabalho, enquanto metade trabalhava, metade fazia a guarda. Mas agora, no capítulo 5, a apunhalada vem nas costas. A treta é interna e a gente vai ver agora como que Neemias lidou com o problema interno dos próprios judeus ali, oprimindo os próprios judeus. Então, ajeite-se aí na poltrona, na cadeira, onde você estiver, e bora ler a Bíblia. Neemias capítulo 5, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Transformadora, começa assim. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos, e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há mais nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Então, olha só a situação. Agora, a gente vê aqui no começo do capítulo que fala assim, por esse tempo. Por esse tempo é um tempo muito relativo. Nós não temos certeza se por esse tempo é por esse tempo só durante a construção do muro ou durante todo o tempo em que Neemias ficou ali em Jerusalém. Vale lembrar que aí a gente vai, já vou dar um baita de spoiler, mas a construção do muro durou 52 dias. A presença de Neemias em Jerusalém durou 12 anos. Então, assim, possivelmente, durante 52 dias, não deu tempo para o povo, assim, reclamar, mas o que dá a entender é que essa reclamação do povo, que estava devendo até as calças para o próprio povo judeu, aconteceu durante esse período em que Neemias estava ali em Jerusalém, em Judá, durante esses 12 anos que ele ficou ali. O fato é que agora, cara, Neemias tinha que lidar com uma situação que estava esperando. Pessoas do povo judeu ricos explorando os judeus mais pobres. A gente lê isso e a gente olha para o nosso redor, a gente às vezes acha até uma coisa meio banal. Mas sempre exploraram. Os nossos sempre exploraram os nossos, mas ali, imagina, tinha acabado de vir de um cativeiro de 70 anos. Eles eram um povo reduzido, eles tinham que se proteger. E agora, Neemias encontra essa situação em que os mais oprimidos, os mais humildes do povo judeu estavam sendo oprimidos pelos mais ricos judeus. A gente vê, e caso você queira relembrar, vá para a temporada que estudamos em Êxodo e em Levítico, a lei sobre escravidão. Aqui, a escravidão não era como a escravidão que nós conhecemos nessa versão, entre aspas, moderna de escravidão, em que a escravidão é baseada numa raça, mas aqui a escravidão era assim: eu sou judeu,
eu preciso de dinheiro, eu me vendo, eu poderia me vender, né, para uma pessoa com posses, para eu ser escravo dessa pessoa, um servo ali que ia morar dentro da casa da pessoa. E depois de 6 anos, eu teria minha liberdade de volta, que era chamado o ano do jubileu. Então aqui os judeus mais pobres tinham uma família muito numerosa, não tinham como sustentar a família ali com relação à comida, porque em algum momento ali veio um período de escassez, então eles não tinham comida, alimento para dar para todo mundo, para todos da família. Eles começaram a reclamar, a gente está tendo que hipotecar a casa, hipotecar tudo, vender nossas filhas como escravas, e tá tenso porque a gente não tá conseguindo dar conta. Cara, ali, na situação que eles estavam, tipo assim, era permitido pela lei mosaica os judeus mais ricos fazerem isso com os judeus mais pobres. Mas o que entra em questão aqui é o senso de comunidade, é o senso de ajudar um ao outro, que não estava tendo. No meio daquela desgraça, eles tendo que se reerguer, enfrentando posição de fora, reconstruindo um muro e todo aquele problema de recomeçar uma vida em um lugar que eles não habitavam há mais de 70 anos. E agora eles também tinham um problema para enfrentar dentro da sua própria casa. Cara, Neemias agora ele fica pistola. Neemias fica full pistola, então, e ele dá uma baita tem uma baita de uma reação. Vamos aqui no verso 8. Quando eu vi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos a cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Pelo visto, essa repreensão que Neemias fala não foi suficiente, porque ele teve que convocar uma reunião pública. Ele ali teve que chamar a chincha publicamente para fazer o povo voltar à razão. Tipo assim, gente, vamos acordar. A gente tá dando tiro no próprio pé, a gente tá precisando se unir, a gente tá precisando se ajudar, e vocês estão querendo explorar uns aos outros? E aí Neemias fala no verso 8. Na reunião ele disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês o vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus, para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que cobraram quando eles emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. E aqui dá uma pausa rapidinho. Você vê ali no comecinho do verso 8, né? Neemias começa chamando a atenção. Uma coisa que me chama muito a atenção é que no final do verso 8 fala assim: eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Sabe, essa convicção do certo, gente, a convicção do certo gera silêncio. Contra fatos não há argumento. E Neemias ali tinha todos os motivos para chamar a atenção do povo. Gente, pelo amor de qualquer coisa. Ele estava irado, mas era uma ira apropriada. Ele estava vendo ali, cara, que o que estava acontecendo era realmente errado. E às vezes a gente fica com receio, né? De, porque cristão não deve se irar e tudo mais. Mas, cara, cristão deve se irar sim, quando ele se encontra diante de situações que são contrárias à palavra de Deus. E, cara, cristão deve se irar, deve se indignar e deve buscar reparação. Não através de força, não através, né, de outras maneiras, mas sim chamando atenção. Neemias faz isso, e a reação dos nobres, dos oficiais, é o silêncio, porque eles sabem, né? Quem cala consente, que eles sabiam que eles estavam realmente cobrando juros excessivos, eles sabiam que eles estavam explorando, eles sabiam que eles estavam aproveitando do momento de miséria do próprio irmão ali, dos próprios compatriotas deles, para conseguir lucro, né? Enfim, aquela história, enquanto um chora, o outro vende lenço, ali estava fazendo, mas eles estavam explorando o povo, eles mesmos, os próprios irmãos. O tiro tava vindo, era fogo amigo a parada. E parece que o apelo de Neemias, cara, né? Parece não, a gente vai ler aqui. O apelo de Neemias deu certo. Verso 12. Eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres oficiais jurarem que cumpriram sua promessa. Agora eles chamam
os sacerdotes ali do templo para eles jurarem perante Deus que eles iam cumprir o que estavam fazendo, que eles não iam mais explorar os pobres dali do povo. Verso 13, agora vem uma coisa muito interessante, né? Depois sacudi as dobras do meu manto e disse: que Deus assim o sacuda de seus lares e de suas propriedades se vocês não cumprirem o que prometeram, que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu amém e louvaram o Senhor, e o povo cumpriu o que havia prometido. Aqui Moisés, aqui Neemias lança uma maldição para eles. Assim, cara, se vocês não cumprirem, Deus aqui é testemunha que vocês estão jurando perante Deus, os sacerdotes, e que se vocês não cumprirem, que as suas casas e suas propriedades sejam retiradas de vocês. Assim como eu sacudi a poeira aqui do meu manto, que vocês sejam sacudidos dos seus lares, suas propriedades, se vocês não cumprirem. Mas aqui todo mundo tem uma resposta positiva, eles dizem amém e louvam ao Senhor. Verso 14. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Olha aqui, agora a gente tem uma nova revelação. Pela primeira vez, oficialmente, aqui a gente vê no livro de Neemias, ele mesmo falando com qual posição que ele tinha sido enviado para Judá. Agora, ele era governador. Ele não era só um enviado, um emissário especial, numa missão especial ali para ajudar no momento. Neemias vai como governador, alguém oficial para cuidar do povo. E Neemias aqui fala que durante todo o tempo que ele ficou ali, nesses 12 anos, todos os governadores tinham direito de cobrar, né, tributos e tudo mais do povo. Mas Neemias fala assim, cara, durante todo esse tempo, eu, os meus brothers aqui, a gente não cobrou ninguém. A gente ficou de boa, né? Olha só, verso 15. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais dele se aproveitavam do povo. Mas por temor a Deus não agi dessa maneira. Esses governadores anteriores a qual Neemias se refere, provavelmente são os governadores que estiveram ali a mando de Artaxerxes entre a ida de Zorobabel, que foi a primeira leva para Judá, e a ida de Esdras. Então esse período abrange mais ou menos uns 50 a 60 anos, ali de diversos outros governadores. E normalmente, o que o imperador fazia? Ele nomeava pessoas do próprio povo para ser governadores do povo. Mas eles tinham que cobrar impostos e tributos e tudo mais para o império também. E eles tinham o direito de cobrar tributos para eles mesmos. E pelo visto aqui, Neemias coloca aqui no verso 15, que esses governadores anteriores extorquiam o povo. Dando tiro no próprio pé. Eles explorando o próprio povo. E Neemias falou aqui, cara, em nenhum momento eu fiz o que os meus antecessores fizeram. Ele fala que ele fez isso por temor a Deus. Ele faz isso por temor a Deus. Ele sabia que por direito ele podia. E isso mostra uma coisa pra gente. Às vezes a gente vai ter direito de fazer coisa. Mas será que é certo aos olhos de Deus a gente fazer aquilo que nós temos por direito aqui na Terra fazer? Não é só porque a lei daqui permite que eu vá fazer. Se isso vai contra os princípios de Deus, a gente tem que ficar do lado de Deus. Não tem que, só porque eu tenho direito a alguma coisa, eu tenho que fazer aquilo que me dá direito. Às vezes algumas coisas eu posso, mas essas coisas não me convém fazer. E Neemias aqui fala, eu podia ter cobrado os impostos que eu tinha de direito de comida, mas eu não cobrei, por temor a Deus. Olha só, verso 16. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Neemias, como governador, tinha os servos que trabalhavam dentro da casa dele, para ele ali. Mas ele exigiu que esses caras também trabalhassem no muro. Cara, ele tinha foco, o que a gente viu no episódio anterior. Ele tinha a visão, ele tinha foco, ele tinha propósito. Ele sabia por que ele estava ali. Verso 17. Não pedi nada. Embora 150 judeus oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Ele falando aqui, cara, imagina, aqui a gente começa a ter uma noção do tamanho da responsabilidade e da posição que Neemias ocupava. De copeiro do rei, agora ele é governador de Judá. E não era um qualquer. Ele era o governador, cara. Ele tinha com certeza uma casa grande. Muita gente fala que 150 pessoas comiam com frequência a mesa dele. E ele nunca pediu nada a mais por isso. Pelo contrário, ele fazia essa galera dos oficiais dele trabalharem no muro. E vinha ainda visitando de outras terras. Ele era governador, ele era de que receber visitas, né? Essas visitas internacionais, enfim, cara, relação
relações exteriores. Cara, muito. Ele tinha muito poder nas mãos, mas ele não utilizava o poder que tinha para explorar o povo. Ele tinha todo o poder que ele tinha nas mãos dele, ele tinha e ele usava com o propósito de terminar a construção do muro e ajeitar a casa. Verso 18. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias, precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Imagina, o povo já trabalhava sem receber. A reconstrução do muro não era um trabalho assalariado. A reconstrução do muro era um trabalho coletivo de consciência de todo mundo ali, que eles tinham que construir aquele muro para eles se protegerem. Eles não recebiam por isso. E Neemias fala, cara, o trabalho deles já era pesado. Por que eu tenho que cobrar já impostos a mais, tributos a mais que eu não preciso? Enquanto os próprios oficiais aqui deles, aqui, os ricos daqui, explorando. E ele termina com uma oração típica de Neemias, né? Termina assim: lembra-te, ó meu Deus, de tudo que tenho feito por este povo e abençoe por isso. Neemias termina aqui esse capítulo pedindo que Deus abençoe ele. E não é uma bênção aqui específica, material, alguma coisa assim. Neemias simplesmente fala assim: Deus, lembra de mim, me abençoa. Não é errado nós pedirmos bênçãos para Deus. Não é errado. Neemias aqui estava com a consciência tranquila. E provavelmente quando ele escreve isso daqui, o livro dele, provavelmente ele já está de volta à corte lá de Artaxerxes. Depois desses 12 anos que ele fica em Jerusalém, provavelmente o que nós estamos lendo aqui, ele escreve pós. Então ele já está de volta na corte. E agora ele começa, ele está lembrando. Então ele até fala: lembra-te, ó Deus, de tudo que eu tenho feito para este povo. E abençoe-me por isso. Pede bênçãos, ele conclama bênçãos. Isso é uma lembrança também que nós podemos conclamar, nós podemos pedir as bênçãos de Deus. Não existe nada de errado em pedirmos bênçãos a Deus. Somos fiéis, andamos e obedecemos a Deus não esperando alguma coisa em troca. Nós nunca obedecemos a Deus esperando uma recompensa. Mas porque nós obedecemos a Deus e porque nós somos fiéis a Ele, porque nós amamos Ele, nós também podemos pedir bênção. Agora, cabe a Deus decidir que tipo de bênçãos vai te dar, como Ele vai te dar, onde Ele vai te dar, por quanto tempo Ele vai te dar, sabe? Mas lembre-se, não é errado pedir bênção. E assim nós terminamos o capítulo 5, terminamos o episódio de hoje com o Neemias tendo que resolver o BO dentro do próprio povo. A gente vê que o fogo amigo ali era tenso, mas mais uma vez Neemias, com toda a sua sabedoria, sua capacidade de liderança, agora já sabemos oficialmente que ele era governador da Judéia e ali de Jerusalém. Usando tudo isso, ele não explorou o povo, pelo contrário, ele fez os nobres, os ricos que estavam explorando os pobres se arrependerem, não cobrarem os juros, não explorarem os mais pobres, devolverem as terras que eles tinham arrendado, devolverem as filhas dos que eles tinham comprado como escravos para servir as casas deles. Neemias usa tudo isso em favor do povo, ele tinha o foco, ele tinha a visão. E a gente vê quando o líder está afirmado em Deus, quando o líder está focado e está conectado a Deus, todo o povo é abençoado. Até as injustiças começam a serem reparadas. Que nós possamos ser igual Neemias nesse sentido também, né? Lutar pelas injustiças que acontecem no nosso próprio meio. Quando você vê injustiças acontecendo no teu trabalho, injustiças acontecendo na sua família, círculo de amigos, indigne-se, ire-se pela coisa certa e busque soluções e não busque somente treta só para mostrar que você tá irado e vai lá no Twitter e vai no Instagram e faz postzão, faz textão e faz um monte de coisa, mas sem finalidade, sem propósito, só querendo causar. A gente precisa de mais Neemias nesse mundo, de que se indignem com o errado, mas não só se indignem e façam textão e fiquem de braço cruzado atrás do computador e atrás do celular. Pessoas que se indignem em errado e busquem fazer o certo, liderando pelo exemplo. Se Neemias não tivesse recusado a cobrar impostos, recusado a explorar, ele não teria moral para falar isso para os ricos ali do povo judeu. Se Neemias fosse um cara corrupto, se Neemias fosse um cara que não tivesse nem aí, ele não teria moral nenhuma para chegar e falar tudo isso que ele tinha falado para os nobres. Mas porque Neemias vivia o que ele falava, Neemias era coerente, ele não era hipócrita, ele podia sim falar
ele podia dizer, e ele sabe, né, que contra fatos no argumento, e a convicção dele e tudo que ele vivia só gerou duas respostas, o silêncio e depois a resposta positiva dos mais ricos e dos oficiais em resposta ao que ele tinha pedido. Isso aí, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela audiência. Lembrando que não estamos só no Spotify como começamos anteriormente. Estamos agora no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcast, estamos no Amazon Podcasts e outros casts da vida que eu vou lembrar depois para falar para vocês. E outra coisa também, fiquem ligados porque conteúdos também virão nos nossos canais, seja no meu Instagram, seja no canal do Telegram. Fiquem espertos que logo logo eu mandarei o link do convite de novo no meu Instagram. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo, um abraço para vocês e até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia. Grande abraço, valeu e falou!